Transforme sua vida em um ano. Leia a Bíblia de capa a capa. Quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, ele é o 6º livro da Primeira Aliança. Nós estamos no dia 109 da nossa leitura. Nós vamos ler o capítulo 18, 19 e 20. Além de hoje, da leitura de hoje, temos mais 2 dias, se assim Deus permitir, e nós iremos concluir esse livro de Josué. Josué é um homem escolhido por Deus para dar continuidade àquilo que foi prometido, né? A promessa dada a Moisés. Então Moisés tira o povo do Egito, né? Liberta o povo do Egito através do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Atravessa o Mar Vermelho, permanece 40 anos no deserto. E Josué então vai dar continuidade. Ele entra na Terra Prometida, consegue, através de Deus, a posse das terras prometidas e a distribuição. A gente está vendo as distribuições da terra às tribos de Israel. Caso você perdeu algum dia de leitura, no final desse vídeo vai aparecer um card aqui na sua tela para você ler a leitura do dia anterior ou todos esses dias, né, esses 109 dias de leitura. Então abre sua Bíblia e acompanha comigo, capítulo 18, versículo 1. Vai ser falado sobre o restante, né, da distribuição da terra. Diz assim: agora que a terra estava sob o controle dos israelitas, toda a comunidade se reuniu em Siló e ali armou a tenda do encontro. Mas ainda restava 7 tribos de Israel que não havia recebido porções de terra como herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão esperar para tomar posse do restante da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei para fazer reconhecimento da terra e mapeá-la. Eles voltarão a mim com um relatório escrito das divisões propostas como sua herança. Dividirão a terra em 7 partes, sem incluir o território de Judá ao sul e ao território de José ao norte. Depois que traçarem um mapa da divisão da terra em 7 partes, traga-no para mim e eu farei um sorteio na presença do Senhor nosso Deus. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois o seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança. E as tribos, vamos só grifar aqui, versículo 7. Os levitas, porém, não receberão porção alguma de terra entre vocês, pois o seu serviço como sacerdote do Senhor será a sua herança. Qual é a herança maior dos levitas? Servir ao Senhor. E as tribos de Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés não receberão mais terras, pois já receberam como herança a porção da terra que Moisés, servo do Senhor, lhes deu ao leste de Jordão. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué lhes ordenou: vão, façam o reconhecimento da terra e tragam uma descrição dela por escrito. Depois voltem e eu distribuirei a terra entre as tribos por sorteio na presença do Senhor, aqui em Siló. Os homens partiram, atravessaram a terra, traçaram um mapa de todo o território, dividindo-o em 7 partes
e relacionando as cidades em cada parte, registraram tudo por escrito e voltaram a Josué, no acampamento de Siló. E ali, em Siló, Josué fez o sorteio na presença do Senhor, determinando qual tribo receberia cada parte. A terra entregue a Benjamim. Versículo 11, de capítulo 18. A primeira porção de terra foi entregue por sorteio à tribo de Benjamim, ficava entre os territórios designados para as tribos de Judá e José. A divisa norte da terra de Benjamim começava no Rio Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e continuava para o oeste, atravessando a região montanhosa determinada no deserto de Bet-Aven. Dali, a divisa prosseguia para o sul, até a cidade de Luz, isto é, Betel, e descia para Atarote Adar, no monte sul de Bet-Oron Baixa. Nesse ponto da divisa fazia uma curva para o sul, pelo oeste do monte em frente a Bet-Oron, e terminava em Kiriat-Baal, isto é, Kiriat-Jearim, cidade pertencente à tribo de Judá. Essa era a divisa ocidental. A divisa ao sul começava aos redores de Kiriat-Jearim. Desse ponto ao oeste se estendia até a fonte nas águas de Neftó e descia até o pé do monte que ficava junto ao vale de Bet-Inon. Ao norte do vale de Refaim, descia pelo vale de Inon, atravessando encostas do sul da cidade, onde habitavam os jebuseus, e continuava até Egon-Rogel. Em Rogel, a divisa prosseguia para o norte, chegava em Ensemes, continuava até Gililote, que ficava em frente ao desfiladeiro de Adumim. Depois descia até a pedra de Boá. Boá era filho de Ruben. Dali passava pela encosta norte, de onde avistava o vale do Jordão. Descia para o vale, continuava pela encosta norte de Bet-Oglá e terminava na extremidade norte do Mar Morto, que é o extremo sul do Rio Jordão. Essa era a divisa ao sul. A divisa ao leste era o Rio Jordão. Essas eram as divisas da herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. As cidades entregues a Benjamim. Essas foram as cidades entregues aos clãs da tribo Benjamim: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofrá, Quefara-Amonai, Ofni, Geba, as 12 cidades com os povoados ao redor. Também Gibeon, Ramá, Berote, Mispá, Quefirá, Mosé, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elef, a cidade dos Jebuseus, isto é, Jerusalém, Quibeá, Quiriate, Jearim e 14 cidades com os povos ao redor. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Benjamim. Capítulo 19. A terra entregue a Simeão. Segunda porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Simeão. Sua herança ficava dentro do território de Judá. A herança de Simeão incluía Berseba, Seba, Molabdá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclagag, Bet-Mercabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Seruém, 13 cidades com povoados ao redor. Também incluía Ain, Rimon, Éter, Assã, 4 cidades com povoados ao redor, também os povoados vizinhos de Beliat-Ber, que é conhecida como Ramá do Negueb. Essa foi a herança designada aos clãs da tribo de Simeão.
Sua porção de terra foi tirada em uma parte da herança de Judá, pois o território de Judá era grande demais para eles. Assim, a tribo de Simeão recebeu sua herança dentro do território de Judá. A terra entregue a Zebulon. A terceira porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Zebulon. A divisa da herança de Zebulon chegava até Saride. Dali prosseguia para o oeste, passando para Maralá, chegando até Debesete, e seguindo para o ribeiro junto a Joquineon. Na direção oposta, a divisa se estendia para o leste, desde Saridade até o limite de Quislot Tabor. Dali para Debarate, subindo até Jafiá. Depois continuava para o leste até Gat-Efer, Et-Gazim e Rimon. E fazia uma curva na direção de Neá. A divisa norte de Zebulon passava por Anatom e terminava no vale de Iftael. Além das cidades mencionadas, ali estava a cidade de Catate, Nalau, Siron, Idala e Belém. 12 cidades com os povos ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Zebulon incluía cidades com os povos ao redor. Versículo 17. A terra entregue a Issacar. Bom dia, Cida Gomes. Paz de Cristo para você também. Estamos no capítulo 19 de Josué, versículo 17. A quarta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Issacar. Seu território abrangia as seguintes cidades: Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quision, Ebes, Remete, Elganim, Elhadá e Bet-Paz. A divisa também chegava a Tabor, Saizima e Bet-Semes, e terminava no Jordão 16 cidades com os povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Isaac incluía as cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Ser. A quinta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Asser. Seu território abrangia as seguintes cidades: Elcate, Alim, Beten, Aksef, Alameleque, Amade e Missal. A divisa oeste chegava até a Carmelo e Sior-Libnate. Depois fazia uma curva para o leste, em direção a Bet-Dagon, se estendia até Zebulon, no vale de Iftael. Ia para o norte até Bet-Emeque e Neiel. Dali prosseguia para Cabu ao norte, Abdon Reob, Amon Caná, até a grande Sidom. Depois a divisa fazia uma curva em direção a Ramá, a cidade fortificada de Tiro, de onde virava a direção de Oza e terminava no mar Mediterrâneo. O território também incluía Mebel, Aquizib, uma Afec e Reob, 22 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs da tribo de Asser incluía as cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Naphtali. Versículo 32. A sexta porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Naphtali. Sua divisa começava em Elef, no carvalho de Zanim, passava por Adami Negeb, Jabnel até Lacum e terminava no Rio Jordão. A divisa oeste passava por Asnot Tabor e ia para o Coque. Chegava à divisa de Zebulon, ao sul, a divisa de Asser e ao oeste do Rio Jordão. E a leste, suas cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Zenirete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei,
Enzon, Iron, Migdal-el, Orem, Bet-Anat, Bet-Semes e 19 cidades com povoados ao redor. A herança designada aos clãs de Naftali incluía essas cidades com os povoados ao redor. Capítulo 19, versículo 40, a terra entregue a Dan. A 7ª porção de terra foi entregue por sorteio aos clãs da tribo de Dan. O território designado como herança abrangia as cidades de Zorá, Estaol, Irsemés, Salabim, Aijalon, Itla, Elon, Tima, Ecrom, Elteg, Gibeton, Balate, Jeude, Bene, Benerac, Gade, Rimon, Merjarcon e Racon e os territórios em frente de Jope. Os membros da tribo de Dan tiveram dificuldades em tomar posse de sua terra. Por isso atacaram a cidade de Laís. Eles massacraram seu povo e estabeleceram nela, mudaram o nome da cidade para Dan, em homenagem ao seu antepassado. A herança designada aos clãs da tribo de Dan inclui essas cidades com os povoados ao redor. A terra entregue a Josué. Depois de todo o território havia sido repartido entre as tribos, os israelitas deram a Josué uma porção de terra como herança no meio deles, pois o Senhor tinha dito que ele poderia receber qualquer cidade que quisesse. Ele escolheu Tinat-Sera, na região montanhosa de Efraim. Ali reconstruiu a cidade e habitou nela. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes das tribos designadas como herança para as tribos de Israel, por sorteio na presença do Senhor, a entrada da tenda do encontro em Siló, assim concluíram as distribuições da terra. Último capítulo da leitura de hoje, capítulo 20, é bem curtinho. E aí a gente vai ler agora as cidades de refúgio. Capítulo 20 de Josué. Diz assim: O Senhor disse a Josué: Diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio de acordo com as instruções que dei a Moisés. Qualquer um que matar alguém acidentalmente sem intenção poderá fugir para uma dessas cidades. Serão lugares de proteção contra parentes da vítima que quiserem se vingar da sua morte. Ao chegar em uma dessas cidades, a pessoa que tirou a vida de alguém comparecerá diante das autoridades. À porta da cidade se apresentará o seu caso. Eles permitirão que essa pessoa entre na cidade e lhes darão um lugar para habitar no meio deles. Se os parentes da vítima forem até lá para vingar a sua morte, as autoridades não entregarão o acusado, pois ele matou alguém sem intenção e sem hostilidade anterior. O acusado, porém, deve permanecer na cidade e ser julgado pela comunidade, que dará o veredito. Continuará a viver na cidade até a morte daquele que era sumo sacerdote na época do acidente. Depois disso, terá liberdade de voltar para a sua casa na cidade de onde fugiu. Essas foram as cidades designadas como refúgio: Guedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali; Siquém, na região montanhosa de Efraim; Kiriat Arba, isto é, Hebron, na cidade montanhosa de Judá. Essas foram as cidades designadas ao leste do Rio Jordão. Em frente a de Jericó, Bezer, no planalto desértico da tribo de Ruben; Ramote em Gileade, no território da tribo de Gade; e Golã em Bassã, no território da tribo de Manassés. Essas cidades foram separadas para todos os israelitas e também para os estrangeiros que viviam entre eles. Qualquer um que matasse alguém acidentalmente poderá se refugiar numa dessas cidades. Assim não seria morto por vingança antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. E assim então encerra a leitura de hoje, a leitura do dia 109. Nós temos mais 2 dias, se Deus permitir, de leitura.
tá? Nós temos 24 capítulos no livro de Josué. E nós vamos ler então, se Deus permitir, amanhã, o penúltimo, que 21 e 22. E a gente inicia depois de amanhã 23 e 24 e iremos então para a segunda carta aos Coríntios. Bom, essa leitura, então, se a gente vê a distribuição, né, a gente, né, viu bastante as distribuições nesses últimos capítulos, né, das terras às tribos, as regiões, né, das tribos. E talvez nós lendo as escrituras, nós não temos mais ou menos ideia da dimensão. Eu gravei na área de membros, de assinantes, uma exposição do mapa dessa distribuição. E aí você consegue enxergar melhor, entender aonde está localizado no mapa cada tribo, né? E eu dei uma breve explicação, até para trazer um pouco como que era o mapa, trazendo nos dias de Jesus, né? Como que situava cada tribo dessa. Então, se você não é um assinante, que está na descrição desse vídeo, e queira ter acesso, não tem nenhum problema, eu consigo disponibilizar para você, mas você precisa me mandar uma mensagem aí na descrição para eu enviar o link para você assistir essa aula, né, bônus que eu gravei. Mas se você quer se tornar um membro, é só você assinar na descrição desse vídeo abaixo. E lá vai ter outras aulas a mais. Ali tem uma forma bem mais organizada. E se você, né, conseguir completar a leitura em 80%, eu vou te enviar presentes para você ao final da leitura, né, de toda a Bíblia de capa a capa. Bom, vamos então fazer uma breve oração e agradecendo a Deus por mais esse dia. E se Deus permitir, continuaremos aqui para encerrar mais esse livro, né? O livro do cumprimento da promessa dada por Deus. Querido Deus, Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, o Deus que é próspero, que gera prosperidade e abençoa o seu povo, nós queremos te agradecer por esse dia e pedir para que o Senhor continue nos abençoando, nos dando prosperidade, nos dando vida em abundância, como Cristo assim os falou por conta da sua morte. Através da morte e sacrifício de Jesus, nós temos realmente uma vida abundante debaixo da tua graça. E se o Senhor assim permitir, o Senhor possa também nos abençoar materialmente, Pai. Como o Senhor abençoou as 12 tribos, a promessa dada aos seus filhos, Pai. Mas nos dê sabedoria, como saber lidar com os bens que o Senhor nos dá, que possamos ser bons administradores dos recursos que o Senhor nos coloque em nossas mãos. Mas que o maior bênção que o Senhor pode nos dar é a eternidade em Cristo Jesus, não pelos nossos méritos, mas por aquele que se sacrificou em nosso lugar. Te agradecemos pelo maior dádiva que nós temos, a liberdade de vir aqui, abrir as Escrituras Sagradas e aprender do Senhor, Pai. Então pedimos a Tua intervenção divina, através do Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza em mais esse dia de vida que o Senhor nos dá. Nos dê sabedoria, Pai, para isso. Isso só pode ser vinda do Senhor. Nos proteja e nos guarde, livre de todo o mal, Pai, e que possamos glorificar e abençoar o Senhor, sendo luz para aqueles que ainda não te conhecem. Abençoe as irmãs e os irmãos que passam por aqui e assistem, acompanham a leitura diária, e que o Senhor possa nos sustentar para lermos
toda a tua escritura, de capa a capa, Pai. E que as palavras do Senhor possam estar gravadas dentro das nossas mentes, corações, dentro da nossa alma, Pai, para que o nosso espírito seja conduzido para a eternidade. Mantenha o nosso nome no livro da vida, Pai, e que esse mundo possa ser um mundo melhor, em busca do Senhor. No nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Mais uma vez, obrigado por você estar aqui acompanhando essa leitura do dia 109, né? Já se passaram 109 dias, estamos concluindo, né? Chegando à conclusão de mais um livro da Primeira Aliança. E se assim Deus permitir, continuaremos aqui a mais um outro livro que ao término desse nós iremos ler a segunda carta aos Coríntios, onde Paulo escreve a carta para eles. Nós vimos que tinha mais do que 2 cartas, né? Nós vimos isso na leitura, quando lemos a primeira carta aos Coríntios. Se você ainda não leu Coríntios, não tem problema. Ao final desse vídeo também vai aparecer na tela a playlist de todos esses 109 dias. Para você sempre ser notificado, assina o canal na imagem que vai aparecer no centro, no final. Assina e ative o sininho. Deixe o seu joinha, faça seus comentários e assim esse vídeo é propagado para aqueles que buscam esse tipo de assunto, né? A busca das coisas espirituais de Deus. Assim esse vídeo vai ser enviado para mais pessoas. Quer ser um assinante do canal, não só do canal, na verdade, você quer ser um assinante da leitura diária da Bíblia e você quer ser transformado em um ano, leia todos os dias as Escrituras de capa a capa juntamente conosco. Você pode ser então um membro assinante dessa leitura diária, né? De ler a Bíblia todos os dias. Lá está separado. Lá tem bônus, tem uma série de vídeos que vai te ajudar a compreender melhor. Tem o panorama de toda a Bíblia também, que eu estou construindo juntamente com vocês lá nessa área. Só clicar na descrição abaixo, então, e você consegue ser designado e ter um pequeno valor por mês. Bom, Deus te abençoe. Nos vemos então, se Deus permitir, assim amanhã, para a leitura do dia 110 de Josué. Deus te abençoe, Cida e os demais que tiveram aqui que não ainda se manifestaram. Então deixa lá seu comentário, deixa seu joinha e nos vemos amanhã, se Deus assim o permitir. Deus te abençoe.